Eu tenho um time. Sim, hoje eu também tenho um time, pessoas de verdade, pessoas que eu pago todo mês. Nos últimos 60 dias, a gente criou uma imersão que bateu o recorde de vendas da história da nossa empresa. Tudo isso usando inteligência artificial. Então, quando eu falo que eu fiz um lançamento inteiro com inteligência artificial, o seu próximo pensamento deve ser: Então você demitiu seu time inteiro? realmente, dominando a inteligência artificial, você não vai precisar mais de ninguém. Você pensa assim, realmente? Então vamos ter um papo bem maduro hoje de empresário para empresário. A minha resposta talvez ela vai na contramão de tudo aquilo que você já escutou. Porque eu não sou empresário amador, já estou no mercado há 11 anos e a nossa empresa já fatura múltiplos 7 dígitos anuais com mentorias. Eu quero hoje te apresentar a armadilha que você pode cair. E a má notícia é que pode ser uma armadilha para ambos os lados. Ou o lado extremista de demitir todo mundo ou o lado de não usar IA em hipótese alguma. Provavelmente você que está vendo esse vídeo agora é um dono de negócio e você tem pessoas que estão empregadas na sua empresa. Recentemente você deve ter observado sobre a ascensão da inteligência artificial em quesito de ela faz as coisas por você. Principalmente o cloud, que ele trouxe isso muito forte. Você também deve ter visto que muitas empresas estão demitindo em massa os seus funcionários. E talvez o pensamento que passa na sua cabeça é: Eu demito também todo mundo, eu espero pra ver onde vai dar. e essa pergunta parece que ela só tem dois lados. E é justamente os lados que estão discutindo isso na sua linha do tempo do Instagram, do YouTube, do Twitter, de todos os lugares que você usa. De um lado vão gritar para você: demite tudo, bota IA para fazer, economiza dinheiro. E do outro lado os tradicionalistas dizendo que isso é só hype, tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar, trazendo pesquisas que não trazem eficiência. E aqui eu vou ser direto com você. Se você chegou nesse vídeo com a expectativa de demitir todo mundo, esse vídeo é contra você. Mas se você chegou também nesse vídeo com a expectativa de não usar a inteligência artificial na sua empresa, esse vídeo também é contra você. Os dois lados não são produtivos. E sempre que você considerar extremismos no seu negócio, é provável que você vai ficar parado no mesmo lugar e estagnado em seu faturamento, estagnado nos seus dados, estagnado no seu caixa, estagnado no seu lucro. E eu imagino que não é isso que você quer. Porque agora eu estou prestes a economizar muito dinheiro seu. E quanto mais funcionários você pensou em demitir, mais dinheiro você vai acabar de economizar agora ao ver esse vídeo. Então presta atenção. Primeiro a gente vai falar com quem acha que tudo isso é hype e é passageiro. Você está vendo aqui na tela agora que no primeiro trimestre de 2026, mais de 40 mil postos de trabalho em tecnologia foram eliminados. E a inteligência artificial é o principal motor central para isso. Só para você ter uma proporção, quando a gente fala de 40 mil postos de tecnologia eliminados, em comparação, é como se a gente tivesse eliminado a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, completa. Isso sem contar que só no mês passado foi contabilizado que mais de 20 mil pessoas foram demitidas por causa de inteligência artificial. Em ambos eu estou trazendo dados para você. Então se você está dizendo que é hype, provavelmente você nunca sentou com seriedade para usar isso para sua empresa. E eu garanto que pequenas coisas como orçamentos, planilhas e coisas que são trabalhos administrativos podem ser muito encurtados para sobrar mais tempo para o trabalho que realmente importa. Atender nossos clientes, escalar nossa empresa, melhorar nossa margem de lucro, ganhar mais fatias de mercado. Mas calma, esse negócio de sair demitido todo mundo também não é o ritmo certo. E eu entendo perfeitamente para você que agora está olhando para sua folha de pagamento e fazendo conta. Para que você vai continuar pagando 5, 7, 10 mil reais na sua folha de pagamento nessa pessoa se a inteligência artificial faz tudo isso por você? Todo dono de negócio já fez essa conta na cabeça dele. E eu vou te trazer o caso de uma empresa que fez essa conta. A Klarna, a maior fintech de pagamentos da Europa. Eles apostaram pesado em IA, demitiram cerca de 700 pessoas e substituíram boa parte do atendimento por inteligência artificial. E o que aconteceu? A qualidade do atendimento caiu. Os clientes sentiram e o próprio CEO Sebastian voltou atrás. E aí ele disse a frase do cão arrependido: Nada será tão valioso quanto os humanos. E aí a empresa, obviamente, que ela começou a recontratar gente. E se você acha que a Klarna é um caso isolado, tem muitas outras empresas que também estão caindo nesse mesmo balde de vou fazer demissão em massa e depois dar um passo para trás. Uma empresa de software, a Codego, fez a mesma coisa, demitiu todo mundo para colocar inteligência artificial no lugar. Todos! E depois de alguns dias já voltou a republicar vagas, porque viu que isso não seria possível. Então, ela não precisou de anos para quase quebrar. Não precisou de meses, ela precisou de dias. Agora repara o padrão que tem nesses casos. Nenhuma dessas empresas ela quebrou por falta de inteligência artificial. Todo mundo tem acesso às mesmas inteligências artificiais. O Claude, o Gemini, o ChatGPT, o Perplexity, o Gamma, qualquer uma delas. A questão é que eles não quebraram por causa da inteligência artificial, eles quebraram por causa de outra coisa que a gente vai comentar nesse vídeo. Agora a gente entra na confusão, porque pensa comigo, se demitir todo mundo quebra a operação,
Se eu não fizer nada, eu fico para trás. Qual que é essa terceira coisa? Qual que é esse meio do caminho que vai fazer diferença na minha empresa? Esse terceiro ponto não tem a ver com inteligência artificial, e tem. Ele tem a ver com gente. E eu não inventei isso. Quem falou isso foi o CEO de uma empresa muito famosa, não sei se você conhece, a Netflix. Reed Hastings, ele falou o seguinte, que lá atrás, em um momento de crise, ele foi obrigado a demitir várias pessoas do time dele. E aconteceu uma coisa que ele não esperava. A performance da empresa melhorou muito, mesmo com menos pessoas. E aí ele entendeu por que isso aconteceu. Porque o crescimento de uma empresa, ele não tem associação com quantas pessoas estão nela, mas é a densidade de boas pessoas que está nessa empresa. E isso vai ter um nome chamado densidade de talentos. Tanto é que a Amazon tem uma regra chamada regra da pizza, que reuniões são feitas apenas em ambientes que cabem 2 pizzas serem servidas, ou seja, no máximo 6 a 8 pessoas. Agora a comparação que a gente tem em 2026 é para a gente olhar que uma empresa que entrega bem com inteligência artificial, ela multiplica o resultado que ela gera. E não é que é tipo assim, uma coisa um pouco melhor, é uma coisa em outro patamar, quase como se fosse incomparável. Então a inteligência artificial não substitui as pessoas, ela multiplica o potencial. Então pense como se ela fosse um megafone. Se você pega um megafone, uma caixa de som, um paredão e bota a merda de um funk, Que vai ser uma merda em altura. você vai lá e bota uma música clássica, são uma baita música e um megafone. A pergunta principal agora é quem são as pessoas que têm essa densidade capaz de gerar muito resultado por cabeça quadrada na sua empresa. Vamos entrando mais numa perspectiva que vai abrir sua mente. Por quê? Quando a gente está falando de inteligência artificial, e agora direto de dono para dono, eu gosto de pensar o cloud como um sócio. Só que não é um sócio que eu vou dar porcentagem para ele. É um sócio que eu estou pagando com token. Vê que maravilha. Eu não contrato ele, eu não demito ele, eu não dou sociedade, ele não tem dificuldade de entender a cultura. Eu pago ali um salário baixo, né, que é o plano mensal dele, e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e não pede reclamações. Só que assim como todo bom sócio, Se você não sabe conduzir, não vai fazer diferença. então, acima de tudo aqui, o que vai fazer diferença em todas essas coisas é como você conduz. A gente precisa de um operador capaz de fazer essa inteligência artificial gerar resultado. Por isso que quando essas empresas demitiram programadores, não deu certo. Porque a inteligência artificial, ela é um megafone. Se você não sabe gritar certo, ou não sabe fazer programação, ela não vai operar bem. E eu sei que você já acreditou no contrário, né? Daquelas pessoas que estão falando que tem 120 agentes, 150 habilidades e que estão rodando tudo sozinhas. Isso é muito sedutor, mas isso é mentira. E aí eu vou trazer a sua memória daquela vez que você chegou, pediu uma postagem, né? Ou pediu para eu escrever um texto. Isso é aquele texto ruim, genérico, com cara de Isso tem um motivo. Você não treinou a inteligência artificial. Então o problema aqui não foi a inteligência artificial, foi você que estava por trás dela. Porque muita gente fala que a inteligência artificial ela é tipo um estagiário. Não é, porque o estagiário é uma merda dentro da empresa. Ele só tira a paciência da pessoa. A gente quer logo que o estagiário saia da fase de estagiar e vire logo um funcionário sênior, aquele que vai trazer grandes resultados. Então você tem que interpretar o cloud como um funcionário sênior que aprende anos em dias. Essa é a lógica principal. Porque para muita gente, enquanto o cloud só entrega um monte de post que não performa, ele só nos 2, 3 meses que eu estou usando, ele já me entregou mais de 100 mil reais. E a ferramenta foi a mesma. A questão diferente é quem estava usando. E óbvio aqui que eu não vim só com teoria, númerozinho bonito ou uma manchete. Eu vim falar do que realmente a gente vive. Então, antigamente, para eu rodar um lançamento, eu teria que ter 4 profissionais, fazer briefing, sentar com eles. Isso ia demorar uns 4 a 6 dias para, no mínimo, estar vendo essa coisa rodar. Para estar reajustando coisa mais 2, 3 dias. E aí, quando a gente está em fase de escala na nossa empresa, velocidade é a única vantagem estratégica que existe. E dentro desse processo, a gente fez um teste. A gente pegou e rodou um lançamento praticamente inteiro com o Cloud. O Cloud rodou meu tráfego, o Cloud me ajudou a fazer os criativos, o Cloud fez as páginas, otimizou as campanhas junto comigo. Mas não é que ele tinha sugestões geniais de tráfego, algumas eram até burras, mas por eu saber rodar tráfego, por eu saber olhar, foi tudo muito mais fácil. Então a pergunta é como é que você tem essa densidade de talentos dentro da sua empresa, menos pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial muito bem. Porque agora, se sobra tempo, se a gente consegue fazer as coisas que a gente precisava muito mais rápido, o foco é que eu tenha densidade de talentos. Então ao invés de eu ter 30 pessoas, 20 pessoas na operação super inchada, talvez eu precise de 8 a 10 muito bem treinadas com inteligência artificial para ter um SDR que ao invés de abordar 10, 20, aborde 200, 300 pessoas com abordagens personalizadas, que eu tenha copywriters, que eles consigam fazer
40, 50 variações por dia, analisar métricas de anúncios, que eu tenha postagens e sugestões chegando em tempo real assim que a notícia sai, para eu sempre estar de ponta nas notícias quentes do mercado. E com essa densidade de talentos, você consegue mais solidez para conseguir crescer sem que a sua folha fique inchada. E a parte boa é que antigamente a pessoa conseguia ali dar um migué, né, te enganar em relação se ela está performando ou não. Hoje, com a inteligência artificial, no momento que ela tá, você consegue pegar transcrições de reunião e perguntar, tá dando migué ou não tá dando migué? E aí deixa de ser interpretativo, deixa de ser subjetivo, vira objetivo, porque ele compara 4, 5, 6 semanas de histórico e de desculpas que essa pessoa dá. Então, mais uma vez, o seu pensamento agora não é substituição ainda, é um pensamento de integração. Como é que você integra? Tem um pensamento de IA first para conseguir escalar e conseguir ter resultados. É assim que, por exemplo, a gente está escalando nossa empresa sem baixar a qualidade da entrega dos clientes, mas multiplicando a entrega desses clientes. Tanto é que ontem eu fiz uma reunião com o cliente que eu cacei o histórico de um ano inteiro em 4 ou 5 prompts diferentes. E não é tipo assim, cacei o histórico aleatoriamente. Ele entrou no WhatsApp, ele entrou nas conversas do WhatsApp, entrou nas reuniões, entrou no Notion e foi pesquisando dados para consolidar sobre aquela pessoa. E de verdade, essa é a pergunta que eu trago para o meu time e é o alinhamento que a gente tem com todas as novas contratações. Então, quem tá e não quer aprender por resistência, sai. Quem tá e quer aprender é treinado para performar cada vez mais. E sempre quando eu for contratar alguém novo, eu preciso saber, essa pessoa quer aprender ou domina inteligência artificial? Porque lembra, o foco é que cada pessoa que esteja na empresa se torne uma alavanca de crescimento. Então, não permito na minha operação que tenham escorados que não dominem essas tecnologias. E óbvio que eu não vou pedir para dominar como eu que sou o dono da empresa, mas que ele domine dentro da área dele com alavancas poderosas para a gente conseguir gerar resultados. Então aqui está a resposta para você. Nem você deve pensar em mandar todo mundo embora e nem você deve ter resistência com inteligência artificial. Você deve ter um meio do caminho. Pegar as pessoas certas com inteligência artificial e ter densidade de talentos para conseguir gerar mais resultados na sua companhia. É o que eu fiz, é o que eu vejo o mercado realmente que está fazendo a diferença fazer e principalmente trazendo conteúdos exclusivos, como por exemplo o Alex Hormozzi, no processo que a gente participa dele, de primeira mão. Então não estou dizendo achismos, eu estou falando a partir de dados para você. Então talvez se o seu time não está conseguindo operar bem com inteligência artificial, a culpa não é dele, a culpa é sua, que está permitindo que isso aconteça. Então a pergunta de demitir ou não demitir, pode jogar no lixo. Ela é errada para esse momento. A pergunta certa é outra. O quanto cada pessoa que está na sua operação é uma densidade de talento para multiplicar os seus resultados. Se ela não é uma densidade de talento sem inteligência artificial, com inteligência artificial também não vai ser. Então, mais uma vez, esquece demissão da sua cabeça. A primeira pergunta que você tem que responder é como elevar a régua da sua operação com inteligência artificial. Eu vi agora que o finalzinho da gravação não pegou, tá? A câmera desligou. Então, só para deixar aqui registrado, se você quer implementar isso na sua empresa e ter um suporte de uma empresa que já fez isso com mais de 144 pessoas diferentes, não só para aprender, mas para fazer ao vivo junto, para sair com o sistema pronto já para estar usando no próximo dia, aqui no link da descrição tem uma excelente recomendação de uma imersão que a gente faz com recorrência. Então não é com meu time, com um funcionário, um colaborador, é diretamente comigo e com minha sócia e vai ser um prazer ter você conosco lá. Nos vemos na imersão ou no próximo vídeo. Aquele abraço.